Os moradores de uma pequena e pacata cidade do interior se orgulhavam pelas janelas que haviam instalado nas suas casas. Elas eram janelas amplas e, quando abertas, então permitiam que o ar entrasse e arejasse toda a casa. Mas aos poucos, levado pela ignorância e pelo medo do que acontecia lá fora, as famílias foram se fechando em si mesmas e já não abriam mais a janela. Foram escurecendo os vidros da janela. Até que numa noite, né, pegou fogo numa casa lá no início da cidade, mas ninguém tinha coragem de abrir a janela porque pensava, isso é com os outros. A fumaça já estava entrando dentro de casa. Até que uma menininha, vendo aquela situação, percebeu, abriu a janela, viu que era o fogo, saiu pelas ruas batendo na janela e dizendo, fogo, fogo, está pegando fogo. Isso encorajou-os a sair e apagar o fogo. A pergunta que Jesus nos faz hoje, como está o teu coração? Teu coração está fechado, que não permite mais que a graça do Espírito Santo, que o ruar entre no seu coração? É preciso que nós abramos o nosso coração. Sim. E veja, o exemplo aqui em Marcos 8, de 1 a 10, nós vemos a segunda multiplicação dos pães. Jesus está ali dizendo, curando aquelas pessoas já há 3 dias, ensinando a doutrina, e aí diz para os seus discípulos, eu me compadeço desse povo, eu preciso despedir eles para que vá embora, mas se eu largar esse povo para caminhar desse jeito, eles vão desmaiar no caminho, nós temos que alimentá-los. Os discípulos ficaram assim. Então Jesus pergunta para os discípulos, quantos pães têm? 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Então Jesus pede para que se organizem, e o interessante aqui que Jesus não dá direto para aquela turba, ele dá para os discípulos entregarem para eles. E é exatamente esse é o chamado para nós, como essa menina que saiu gritando pela rua, fogo, fogo, está pegando fogo. Nós somos essa menina que tem que sair gritando pelas ruas. Nós temos que levar a mensagem, porque assim como Jesus se compadeceu dessas pessoas, ele se compadeceu de nós. Alguém trouxe até nós, a palavra de Deus que nos alimenta todos os dias, nos falou dos sacramentos, Nossos pais nos iniciaram nos sacramentos. Agora é a nossa vez, esse é o nosso turno. É o nosso turno de levar o pão da palavra para as pessoas que estão desanimadas, que estão fechadas em si mesmas, com medo, na ignorância, talvez por conta de tanta informação errada que tem hoje, dessas ideologias, dessas mentiraiadas, todas as pessoas estão fechadas e estão com medo. É preciso que eu e você sejamos essa menina que sai gritando pelas ruas. Eu lembro de São João 23, no início do Concílio Vaticano II, quando estavam lá os bispos naquela sala, e João 23 então abriu as janelas. E aí os bispos, naquela humilde soberba, disseram, não, eminência, os ares do mundo vão entrar aqui e contaminar. Ele falou, não. Nós precisamos de um renovar do Espírito Santo. Vamos abrir as janelas, para pedir que o Espírito Santo venha e traga um novo tempo. E depois dali, desse pedido do Espírito Santo, pouco depois veio a renovação carismática católica. E avivou a igreja. É preciso que eu e você sejamos esses mensageiros da boa nova de Deus. Que nós saciemos a fome dessas pessoas. Porque, veja, nós, por nós mesmos, não podemos saciar a fome dessas pessoas. Mas veja, por exemplo, eu vou colocar aqui o exemplo de um retiro. Quando a gente está servindo em um retiro, a gente não vai alimentar essas pessoas do que é nosso, alimentar espiritualmente essas pessoas. Ali chegam pessoas fechadas, com o coração fechado, duro, mas quando começam a ouvir da palavra de Deus, que nós levamos a eles, não só através da pregação, através de qualquer, seja qual for o setor ali, a nossa missão ali, as pessoas veem em nós alguém que tem esse Espírito Santo em nós e vão abrindo pouco a pouco, vão abrindo seu coração. Abrindo seu coração também para esse ar do Espírito Santo que entre no coração deles. Eu e você hoje somos chamados a fazer o papel dessa menininha, mas para isso primeiro nós temos que abrir as janelas do nosso coração e pedir que o Espírito Santo entre no nosso coração, para que assim, ungidos, cheios do Espírito Santo, nós podemos também levar o Espírito Santo a essas pessoas. Não tenha medo, não feche o teu coração, abra-se para a graça de Deus.